estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula e é muito bom, sempre muito bom esse encontro e preparamos com muito carinho para você. A nossa videoaula de hoje é concordância verbal e nominal. Nós já tivemos uma videoaula com este assunto aqui e tenho certeza que você deve ter praticado, aprendido e o seu pet agora trouxe novos exercícios e atividades. Venha comigo e vamos juntos conferir. Mais uma vez, as dicas de aproveitamento de nossa aula, né? Tenha bastante atenção, eu sei que você é um aluno atento. Faça seus registros, anote calmamente após o período, após assistir a aula, ou antes ou durante. Use a tecnologia a seu favor. Se você tem acesso à tecnologia, aproveite, consulte expressões, verbetes, maiores conhecimentos sobre o nosso assunto. Realize as tarefas solicitadas no final da videoaula. As tarefas vão ajudá-lo a fixar todo o aprendizado. É muito importante. Contextualizando, você se lembra da nossa aula sobre concordância verbal e nominal? Você praticou bastante, já sabe aplicar? Vamos aprender então um pouco mais, ou aprender, ou revisar e fixar ainda um pouco mais. Então, a nossa aula está estruturada em 3 etapas. Nós teremos uma revisão, uma exemplificação e a prática, que é no seu exercício de tarefa, né? Você sabe o que é concordância? Definição: concordar é combinar entre si. Eu trouxe essa lâmina da outra aula que vimos esse assunto, para que a gente possa recordar juntos. Olha só, concordar é combinar, flexionar, movimentar, né? Lá na academia a gente não flexiona, na vida. Então nós precisamos movimentar as palavras de lugar, movimentar os radicais, o finalzinho. Nós precisamos então situarmos da necessidade dessa combinação, ajustando com o idioma padrão que nos atende à língua portuguesa. Então vamos lá, concordar com o nome, concordância nominal. É a palavra variável, a que varia, que muda, que flexiona, deve adaptar-se ao substantivo. Concordância verbal, o verbo deve ajustar-se ao sujeito. Então, nós vamos lembrar, mais uma vez, que o sujeito é o termo de quem a gente se refere, de quem a gente fala. Pode ser objeto, pode ser pessoa, pode ser um animal, né? Vamos recordar mais uma vez, então, sobre concordância nominal. Lembra que trouxe essa lâmina na última aula? Se o substantivo é masculino e está no singular, o adjetivo que o qualifica, que o caracteriza, que dá qualidade, também é escrito no masculino e no singular, claro. Saiu o valente vendedor de queijos, lembra daquele texto? Então, valente está se referindo a vendedor, que é masculino, e aí não precisou, né, uma palavra comum dos dois gêneros, então não precisou flexibilizar, mas ele está se referindo àquele masculino no singular, então ele também é no singular. É muito importante que você, aluno, esteja atento que o seu pet trouxe muitas frases para você completar com essas palavrinhas que são variáveis, com os verbos que são variáveis, não é? Então vamos lá. Concordar com o verbo, combinar, flexionar, movimentar de acordo com o verbo. Se o sujeito é composto, o verbo concorda com ele em pessoa e número. O que é em pessoa? Se sou eu, se é a primeira, se é a segunda pessoa, se está próximo, distante. E o número, se é singular e se é plural. Então, olha só, patroa e funcionária trocavam ideias continuamente. O sujeito composto, porque são dois, a patroa e a funcionária,
E o trocavam, plural, porque são duas pessoas. Isso é importante estar atento na hora de fazer as suas atividades. E eu tenho certeza que no 5º ano você já tem todo um aprendizado escolar. A oralidade já te ajudou muito a construir esse conhecimento e fazer as suas atividades com sucesso e assertividade. Então vamos lá, rever outra vez a conceituação de verbo. Verbo é a palavra que exprime, que mostra um fato, que identifica, né? Localizando no tempo. Geralmente exprime ideia de ação, de estado ou fenômeno. Um jeito que você está, né? Ou um fenômeno. É importante ressaltar que os verbos podem expressar outros tipos de ação, de fatos que não ação, estados ou fenômeno. E com o tempo você vai enriquecer esse seu conhecimento sem dúvidas e complicações. O verbo, eles se flexionam de acordo com o modo, que é indicativo, subjuntivo ou imperativo, se está dando ordem, se está dando ideia de dúvida. E esse conhecimento você vai adquirindo no seu futuro escolar. Hoje você já tem esse conhecimento que o verbo, ele também se flexiona relacionado ao tempo, se é no passado, se é no presente ou no futuro, que ainda vai acontecer. E ele também se relaciona com a pessoa, se sou eu, se somos nós, se é ele, primeira, segunda e terceira pessoa, de singular e do plural. Não é isso? Veja bem, quando eu quero flexionar a pessoa, movimentar, olha só, eu falo, agora ele ou ela fala, Maria fala, no presente, olha. No futuro falávamos, ou no passado falávamos. Então, ele muda de acordo com a pessoa. O tempo, fala, falarei, no futuro falaremos. E aqui temos um passado. Então, é importante adaptar esse verbo, combiná-lo com o tempo que você quer referir. Se a sua ação ainda vai acontecer, é um tempo futuro. Se a sua ação já aconteceu, é um tempo passado. Então pense, a pessoa, se sou eu, se é ele, se somos nós, se é ela, e o tempo, se já está acontecendo agora, se já aconteceu ou se ainda vai acontecer. Veja bem nesse exemplo aqui, já que você tem algumas frases aí para completar. Cascão e Cebolinha em amizade. Esse é o Cascão, todo mundo conhece. Esse é o Cebolinha, 2 amigos inseparáveis. O que caracterizou os dois? Inseparáveis, a palavra inseparáveis. E como são 2, ela veio no plural. Numa amizade que se estende há muito tempo, desde que eram pequeninos. Olha aqui um verbo, né? Do verbo ser. Então, desde que eram pequeninos, vem desde o passado, olha lá o plural. Amigos sabem, olha lá, amigo sabe, amigos sabem. Então, esse verbo também flexionou. Amigos sabem quando serão amigos, não é assim? Então, é importante estar seguindo o seu pet e as suas atividades, ler toda a frase, encontrar o verbo que foi aquela localização, aquele macetinho que eu já dei desde a outra aula. Você vai localizar o verbo, ver de quem ele está falando, ver se ele está correto. Na sua atividade tem sugestões de alguns verbos para você completar. Então você vai identificar se ele está no passado, no presente, no futuro, a pessoa, se são muitos, mais de um ou não. Tenho aqui um diário. Se você é escritor, e nós escrevemos muito, gente. A nossa necessidade, nós já falamos isso desde a primeira aula, né? Que na nossa necessidade diária, nós temos muita
muitas oportunidades de nos expressarmos através da fala, do gesto e da escrita. Nós temos muita necessidade de bilhete, de escrita todos os dias. E é preciso saber escrever. Esse conhecimento de concordância nominal e verbal vai ajudá-lo a ser um escritor ainda mais eficiente. Então, uma coisa que a gente, em tempos de pandemia, pensei no registro de um diário, porque o nosso grande amigo agora é o diário, né? Nós estamos vivendo sozinhos, isolados. Então, olha só, sábado, 8 de agosto de 2020, a pandemia. Eis o que ainda vivemos por aqui. Querido diário, as aulas continuam remotas e eu aprendo bastante com elas, mas sinto falta da escola, pois lá tenho olhares, abraços, brincadeiras, colegas e assim compartilhamos muitas experiências e enriquecemos aprendizados. Ontem, em minha oração, pedi para que tudo isso passe brevemente. Fiquei mais aliviado e até que este pedido seja atendido, daqui de casa serei ótimo aluno. Nós temos aqui um texto com muitos verbos no plural, né? Porque eles estão combinando com nomes, com sujeitos também que necessitam desse plural, que é número maior que 1. Então vamos ver, olha só, eis o que ainda vivemos por aqui, querido diário. Lá no seu PET fala das atividades desse reconhecimento de expressão implícita e explícita. Então, ainda vivemos, subtende-se aqui que está oculto, que nós não vemos, um nós. Mas somos nós. Quando fala vivemos, estamos falando de todos nós. Por isso que esse verbo pede plural. Eis o que ainda vivemos por aqui, querido diário. Aqui eu precisei de ter o verbo para indicar, reconhecer a pessoa, mesmo que ela não apareça, não é? As aulas continuam remotas. Aulas, então mais de uma aula, então continuam ao plural. O que falou dela? A característica, né? O adjetivo remotas, também plural, porque está combinando com aulas, que é um sujeito no plural, e aqui o verbo combinando também com se fosse elas, né? Muitas vezes eu posso usar no lugar ali esse sujeito um pronome. Já sabe que pronome é a palavra que substitui o nome. Então, se eu estou falando de um nome sujeito, eu posso usar um pronome que substitua esse sujeito. Quando lá na sala de aula, nós podemos brincar muitas vezes com essas frases, dando exemplos, né, na oralidade, conversando com o colega. A professora muitas vezes pede para que formulemos essas frases para praticar. E na sua casa você pode fazer da mesma forma. Agora, olha aqui, ó. E eu aprendo bastante com elas. E eu. Esse verbo, ele é presente e singular. Por quê? Porque está se referindo a eu, que é a primeira pessoa do singular. Então, se a pessoa é no singular, esse verbo combina com este verbo combina com este pronome, que é o pronome eu. Então, quando você é o escritor, você vai construir o seu texto, né? Lá no texto, esse texto sobre o diário, ele tem outras frases, olha, pois lá eu tenho abraços, né? Então, sujeitos plurais, brincadeiras, está tudo no plural. Muitas experiências e enriquecemos aprendizados. Quem? Todos nós da escola, não é? Lá na escola é assim. O nosso aprendizado é muito rico porque nós aprendemos uns com os outros. Então, quando você é o escritor, você sempre tem um sujeito que você vai falar, você quer falar, seja esse sujeito algo que você sente,
uma tristeza, uma preocupação, uma angústia, uma alegria de estar em família. Então esse sujeito vai ser o seu personagem, tenha ele um nome, ou seja ele referido, citado na sua frase, no seu texto como um pronome, e você vai falar sobre esse sujeito. Então um fato ocorrido, né? Ou um acontecimento. E para escrever, você então vai usar verbos, vai usar adjetivos, artigos, preposições, todas as classes gramaticais que você já conhece. Você se lembra? Numeral, pronome, preposição, artigo, substantivo, adjetivo. Todas essas palavras que você veio aprendendo ao longo da sua vida escolar, elas vão te fortalecer o conhecimento para que empregue durante o seu trabalho. Então vamos pensar. Eu tenho duas imagens, né? Então eu posso imaginar 1000 frases sobre essas imagens que eu vejo. Pássaros voam alegremente pela natureza. Vejo 2 pássaros em sincronia pelos ares, mas eu escolhi essa frase: as gaivotas sobrevoaram a praia. E para esta frase, olha só, as, plural, sobrevoaram, mais de uma e no passado. Então elas sobrevoaram a praia. Tem um cenário aqui. É importante observar a flexibilidade de número, mais de uma, identificar o verbo e reconhecer esse verbo, se ele está no plural, no passado, no presente. E para isso, a gente precisa às vezes consultar uma gramática, que é aquele livrinho, né, que é a nossa base da análise linguística, para ver todas as conjugações. Pelo menos as mais comuns, as mais usadas no dia a dia. E eu sei que lá na escola a professora exercita essas atividades com você, e aí na sua casa você pode pedir a ajuda de alguém ou da tecnologia que pode estar a seu favor. E agora vamos praticar. É a sua vez. Use a imaginação usando as classes gramaticais do seu conhecimento, os verbos, os pronomes, substantivo, adjetivos, artigo, todos aqueles que eu já falei, para preencher as frases citadas no seu PET, no volume 4 da sua aula 1, de maneira bem assertiva, tá? Nós fizemos uma revisão do nosso assunto, fizemos uma exemplificação e a prática. E agora eu gostaria de deixar aqui com você, né, a minha satisfação de estar trabalhando, de estar te ajudando, te auxiliando nesse trabalho que é cada vez mais construtivo, que as nossas aulas venham sempre cheias de boa vontade, de alegria, para construirmos conhecimentos eficazes. Então eu vou deixar contigo o meu abraço, agradecer a sua atenção, de estar sempre presente, o seu esforço de estar aí junto com o seu pet, acompanhando tudo e desejando que a nossa próxima videoaula tenha mais sucesso ainda, porque você vai estar cada vez mais sabido para exercitar esses seus conhecimentos no dia a dia, para que todos esses conhecimentos atendam à sua necessidade humana de estar, né, na vida, na sociedade, no mercado. Então, muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima aula com bastante ânimo e alegria.